Hoje nós vamos seguir com as atividades de quarta-feira, dia 13 de maio. As atividades de quarta-feira também são de matemática, tá bom? Lembrando que elas têm que ser copiadas no caderno. Se o pai pegou a folha, ok, faça na folha, mas arquive essa folha, tá bom? Guarde essa folha com carinho, que quem sabe depois a gente não possa precisar, né? Atividades de quarta-feira. Já tá aí a inscrição, né, para poder copiar no caderno. Observe a tabela abaixo e responda. As tabelas são comuns no segundo ano, tá? Inclusive, elas já começam a ser vistas no primeiro ano. Mas é uma tabelinha simples de copiar, simples de a criança entender, tá? Já tem as informações aí de crianças e figurinhas. Aí, quantas figurinhas as meninas ganharam? Aí ele vai somar. Pode ser somar com um palitinho, pode ser somar um número em cima de outro. Nós temos 3 menininhas, tá? Então aí ele vai ter que somar essa quantidade de figurinhas. Quantas figurinhas os meninos ganharam? E aí ele vai somar a quantidade dos menininhos. Eu proponho que nessa atividade, como nós temos, deixa eu ver, 3 meninos e 3 meninas, vai ser complicado eles somarem um número em cima do outro, porque praticamente vai ser uma novidade, né? Com três linhas, né? A soma deles. Então fica mais fácil fazer por pauzinhos, aquele antigo. Pode ser também por palito de dente, palito de fósforo, que você tiver. Bacana? Quem ganhou o jogo? Foi, né? Foram os meninos ou as meninas? Foram os meninos. Aqui tem um erro de português, tem escrito fui. Eu coloquei aqui, foram os meninos ou as meninas, tá? Aí ele vai ver, claro, ele já vai ter, na letra A e na letra B, ele já vai ter respondido. Então não vai ser difícil, tá? Ele já vai ter respondido, aí ele vai fazer qual é o número maior, né? Porque quantas figuras os meninos ganharam? Depois os meninos ganharam. Uai, é só ver que ele tem um número maior de figuras e o menino ganhou, né? Quem ganhou o jogo foram os meninos ou as meninas, né? Aí você pode até falar que foi um joguinho de figurinha e tal, que cada um ganhou uma certa quantidade de figuras. Aí você pode questionar, foram os meninos ou as meninas? Ele vai ver qual é o número maior, bacana, vai acertar. Quantas figurinhas as meninas ganharam a mais que os meninos? Aí já tá dizendo até quem ganhou, né? Mas a criança tem que saber quantos a mais. E como que eu faço, Pro? Pega um número pelo outro e vai contando com os dedinhos até chegar no próximo número. Esses números que contaram com os dedinhos é o a mais. Pode ser com palitinho também, muito mais fácil. Pode ser com palito desenhado, 1000 vezes mais fácil ainda, tá bom? Então, na verdade, o número 1 é o exercício de contagem, mais do que tudo, né? Escreva o sucessor dos números. Sucessor é o número que vem depois, por ordem natural, tá? Então, qual é o número que vem depois do 56? 57. Isso são exercícios que a gente tem feito desde o começo do mês e que também, se você observar aí no livro de matemática das crianças, está muito presente. Que também as crianças nessa idade, como eu já falei em outras situações, elas já têm que saber a sequência de 0 a 100. Se não sabe, mãe, pai, tem que exercitar através de uma tabela escrita, que pode ser escrita pela própria criança ou impressa, né? Existem tabelas lindas no Google que você pode imprimir, mas você pode pedir também que a criança promova essa tabela, né? Sendo com orientação sua, evidentemente. Escreva os dias da semana. O dia da semana não começa na segunda, hein? Começa no domingo. Então você precisa falar domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sem preguiça de escrever o feira, hein? Porque é importante que a criança que está adquirindo o vocabulário, ela seja estimulada a escrever feira. Essa coisa de não escrever o feira é simplificar a norma culta da língua portuguesa. E a criança, como ela está se alfabetizando, não é bom simplificar, né? Siglas, assinatura, é o tipo de coisa que no vocabulário da criança que está alfabetizando a gente tenta evitar ao máximo, porque o entendimento dela também muitas vezes não alcança. Então tem que colocar domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Bom, resolva as operações. Aí, muito bonitinho, a professora Andréia, que compartilha comigo o segundo ano lá no Narita, colocou uma tabelinha de dezena e unidade, com a pretensão de que a criança comece a desenvolver a questão de levantar o númerozinho lá em cima. Tem um exemplo bem didático que ela já colocou na própria atividade, é só observar.
Por exemplo, 6 a 7, 6 mais 7, 6 mais 7 é 13. Então, vai ficar o 3 embaixo, que é o último número, e vai subir o número que ficou do lado do 3, que é o quê? O 1 do 13, vai subir. Ele vai subir como um 1 mesmo. Aí você vai colocar em cima da continha, que já deve estar armada para a criança, né? Ou mesmo você faz a tabelinha lá de desenho e unidade como está na atividade, e a criança mesmo arma, eles já devem saber armar. Isso aí não tem problema nenhum na sala, pelo menos todos já sabiam armar a continha, né? Porque isso tinha sido trabalhado no primeiro ano com as outras professoras. Bacana, sabendo armar, a criança só tem que aprender essa questão de levantar o número para cima. Se for muito difícil, só colocar no grupo que a gente faz uma reinterpretação disso, ou faz uma aula ainda mais lúdica. Mas se fizer com tranquilidade e paciência, a criança não vai ter problema. Lembrando que é sempre aquela questão, papai e mamãe tem que ter um pouquinho de paciência, mesmo que tá só ensinando uma criança, e no caso, com raras exceções, nós temos gêmeos, por exemplo, né, no mesmo nível de ensino, segundo ano, mas a maioria está compartilhando essa atividade só com um único filho. Então, escolha um momento adequado de que não tem interferência, tal. Eu sei que às vezes isso é difícil, na rotina que está todo mundo em casa, mas esse é um tipo de exercício que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, tá bom? Às vezes, quando os filhos estão dormindo e aquele lá tá acordado, ó, agora vamos fazer, né? Para que ele não tenha muita interferência. Bacana? Eu agradeço a participação de vocês. A gente volta amanhã com o último dia, que é quinta-feira.